Meu querido, minha querida, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, aonde você estiver e de maneira muito mais especial dentro do seu lar. E como nós prometemos, hoje nós temos aqui de maneira especial mais um convidado, e aí o café tem que ser reforçado, tem que ser para dois. E nós temos aqui hoje, com muita honra, com muito prazer, a presença do diácono Wisner de Souza. E eu quero que o senhor se apresente, dizendo o seu nome, dizendo quantos anos de casado o senhor tem, quantos filhos, para o nosso povo conhecer o nosso participante desse dia. Pô, meu pastor, grande honra estar com o senhor aqui. Na verdade, surpresa para nós, né? E como o senhor me fez a pergunta, eu sou o diácono Wisner, congrego na igreja em Cataguases, sou casado há quase 13 anos, vou estar fazendo 13 anos agora em outubro, e tenho 5 filhos, uma bênção que o senhor me deu. E o nome da sua esposa? Minha esposa se chama Daiane. Ah, maravilha. A minha riqueza. Opa, um abraço aí para a irmã Daiane e os filhos do diácono Wisner, irmã Daiane, que Deus continue abençoando. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, relevante, e alguns consideram esse tema como sendo o tema que vai influenciar as demais áreas do casamento. Qual é esse tema, diácono Wisner? Esse tema está relacionado à comunicação. E vale a pena ressaltar que comunicação não é fala, não se resume a fala, não se resume a gestos também, né? Piscadas de olho, que é comum isso no casamento, ele era para ter entendido, né? Ele não entende. Mas a comunicação é aquilo que o outro compreende do que você falou. Não apenas aquilo que eu disse, mas eu já falei, né? Já falei, mas não faz. Exatamente. Então, esse é o assunto de hoje. Está começando o Restaurando a Família. Nós vamos falar sobre comunicação. Eu sei que a família é um projeto de Deus. Então vamos lá, diácono Wisner. Você falou então que comunicação não é só falar. Abrange muitas áreas no casamento. A gente poderia citar algumas aqui importantes, que a fala, a primeira delas, o toque às vezes, o olhar, né? Isso depende do nível, né, de comunicação, de maturidade que está no casal. Mas o importante é a gente entender que comunicação é aquilo que o outro entendeu. Então, vale ressaltar que é sempre importante questionar o outro. Você entendeu o que eu disse? Isso simplifica bem. Então, olha só, a gente lendo aí a turma que escreve sobre o assunto, eles chegam a dizer que 80% dos problemas que acontecem dentro de um casamento, eles decorrem da falta de comunicação. E a gente pensando que era problema de sexo, problema de diferença, e pelo que a gente percebe, realmente tem razão, dá para acreditar nessas pesquisas, porque a comunicação no relacionamento conjugal, ela então é um meio para que um conheça o outro. É impossível lidar com quem não conhece, né? Partindo desse princípio é impossível. Mas a pergunta é, como que o outro vai me conhecer? A gente teria que se preocupar com isso, e não apenas que o outro é obrigado a me conhecer. É muito normal entrar num relacionamento e esperar que o outro adivinhe o que você quer. A gente não pode exigir isso de ninguém, porque se está dentro de mim, se é interno, se está internalizado, eu preciso colocar à mostra para que o outro entenda. É mais simples. Porque às vezes a gente busca, faz um esforço enorme, pensando que está agradando, e o que agradaria é uma coisa muito mais simples. Exatamente. A comunicação, vê se não tem uma ligação muito grande com o próprio Deus. Porque quando Deus ele intentou se dar a conhecer, ele fez o quê? Falou, demonstrou algumas coisas, o que gostava, o que não gostava, colocou parâmetro, né? Vai até aqui, daqui para cá vai me desagradar.
Exatamente. Então Deus, principalmente para Moisés, né, começando lá com Moisés, vamos dizer, na verdade começando do Êxodo, mas vamos tomar de Gênesis, melhor dizendo, mas tomando Moisés como sendo aquele ícone quando Deus o chama e gasta mais tempo transmitindo a lei. A lei, então, é a comunicação daquilo que vai dentro de Deus, né? Porque como que nós conheceríamos o nosso Deus se Ele não se revelasse, principalmente através da sua palavra? Até vai calhar bem aqui sobre o assunto que nós estamos conversando, que é a comunicação dentro da família. Deus, até a história de Adão foi revelação de Deus, para que Moisés pudesse passar para um povo escravo que tinha sido formado num laboratório de escravidão, que o Deus que eles serviriam seria o Deus responsável pela construção de tudo que existe hoje, e não tirando a família, é óbvio que a família. Então, até no âmbito familiar, que a gente cita que Adão e Eva é o primeiro casamento, Deus se deu a conhecer, mostrou aquilo que ele era, o que ele fazia para manter a família, preocupado com a solidão do homem, coloca a mulher, dando capacidade ao homem e à mulher de se comunicarem, diferente dos animais. A fala foi dada somente aos humanos. Exatamente. A preocupação de Deus em fazer isso. E a preocupação de Deus em fazer o homem e a mulher entenderem a comunicação com o divino. Então, veja bem, vamos relembrar que nós estamos falando, o objetivo dessa temporada é falar para os recém-casados. Então, o senhor falou que tem 13 anos de casado. Já conhece a sua esposa? Conheço. Não sei se totalmente, né? Não, eu vou afirmar, não conhece. Não conheço. Porque, na verdade, comunicação é isso, né? A gente está se comunicando melhor. Eu posso resumir assim. O senhor sabe mais hoje do que antes. Com certeza. Até porque o meu casamento foi um casamento orientado pelo Senhor. E a minha esposa, curiosamente, estudou comigo na escola, mas nós nunca pensávamos que iríamos casar, né? E formamos em 2006, quando foi em 2008, o Senhor apontou nosso casamento. Casamos e, ao contrário do que muitos pensam, o Senhor apontou, tem risco disso, tem risco daquilo, ou tem que dar certo. Não. Diferentemente disso, nós nos preocupamos com a comunicação, tanto de Deus conosco quanto entre nós. Exatamente. Eu estou afirmando que o senhor não conhece totalmente ainda, porque eu já passo dos 20 e ainda não conheço. Então, assim, eu gosto de falar, né? Gosto de falar. Mas, dentro da comunicação, então, tem uma coisa importante, que a comunicação não é só fala. Não. Tem uma outra parte muito importante, talvez tão quanto falar. Que seria o quê? Ouvir. Eita. Até porque quando nós fizemos uma prévia aqui, né, antes da vinheta, nós dizemos que é o que o outro entende. Só se entende o que ouve, né? E aí depois você pode até entender que, não, mas eu ouvi só com entendimento, ele fez só um gesto e já está tão avançado no processo de conhecimento que aí a gente já está entendendo o gesto, a gente já está entendendo o olhar, mas a princípio o falar é importante, mas o ouvir é tão importante quanto isso. Existe até uma frase na minha região lá que é comum dizer que o falar é prata, mas o ouvir é ouro. Eita, boa, hein? Boa, como é que é? Repete aí. O falar é prata, mas o ouvir é ouro. Então, aprende aí. Você que está novinho de casado, começando agora. Na verdade, eu tenho dito que é o seguinte, nós estamos falando aqui com o objetivo de atingir os recém-casados, mas nós temos a certeza de que vai ser útil para a turma que casou de Noé para cá, penso eu. Até porque tem pessoas com 50 anos de casado que são recém-casados. Esses níveis de comunicação não dependem de tempo, né? A gente vai entender isso. Exatamente. Então, a comunicação, nós podemos resumir ou exemplificar como uma via de mão dupla. Exatamente. Falar e ouvir. Então, assim, não adianta o outro falar se eu não quero ouvir. Não adianta a minha esposa estar falando
e eu não quero ouvir. Já até contei uma história aqui em outros episódios para trás do problema da surdez, né? Não me lembro exatamente o episódio, mas era perguntando se você é surdo. Era o problema que a esposa achava que o marido era surdo, mas na verdade é ela que era surda. Ele falava, mas ela não ouvia. E ela foi sensacional. Ela foi ao médico marcar uma consulta para o esposo. Meu marido é surdo, doutor. E o doutor, conversando com ela, falou assim: tudo bem, vou marcar a consulta, mas a senhora vai fazer uns testes aqui, para quando vir na consulta, você já me trazer esses resultados. Tudo bem. Aí o teste foi o seguinte: coloca, quando o seu marido estiver lá distante da senhora, a senhora, sem que ele veja a senhora começa a gritar por ele, chamar por ele e ir em direção a ele, caminhando em direção a ele. E aí a senhora vai ver como é que está o nível da surdez dele, tá tudo bem, maravilha. E ela foi, botou o feijão para cozinhar e foi lá para o quintal e o Manel estava sentado na cozinha. E ela começou: Manel, desliga o fogão, abaixa o fogo, desliga o fogo. E foi entrando na casa e passou pela sala e gritando, e nada, e gritando, e pelo corredor até que chegou na cozinha, ela aos berros já: Manel, eu já te falei, desliga o fogão. E aí o Manel simplesmente virou para ela e falou: poxa, Maria, minha querida, eu já desliguei desde que você falou pela primeira vez, mas fazer o quê? Você não ouve, né? Então, na verdade, isso é muito comum. A fala, ela precisa de alguém que esteja com o ouvido atento para ter o resultado. Nesse episódio que você contou aí, tem erro de comunicação dos dois, né? Porque ele sabia que ela era surda desde o início. Exatamente. Você entendeu? Exatamente. A gente precisa estudar os dois lados. Interessante. Então vamos lá. Essa comunicação, você está vendo, meu querido, minha querida, que é extremamente importante. Você precisa falar. Você precisa falar. Você precisa construir essa ponte de ligação para que você não fique ilhado, né? Não fica um sujeito ilhado com as suas convicções, com os seus gostos, os seus desejos, mas não fala, não abre a boca, não fala. O interessante é que quanto maior o silêncio, essas ilhas não são fixas não, tá, pastor? Elas costumam se afastar ainda mais, ou se aproximar. Existe ponte para ligar essas duas ilhas, que é a comunicação, e via de mão dupla, né? E vai chegar uma hora que essas ilhas irão se aproximar e que essa ponte vai se tornar parte da ilha, né? Vai se tornar uma única ilha. A gente luta para isso. Mas enquanto, porque a gente tem que entender que são ilhas, porque você, minha querida, foi criada numa família com dogmas e doutrinas e regras, e o seu esposo foi criado numa outra. Até que ele entenda que você, minha irmã, não é a mãe dele, e até que você entenda que ele não é o seu pai, vai haver divergência. Porque a gente tem exemplo de marido quando a gente olha para o nosso pai, a gente tem exemplo de mulher, esposa, quando olhamos para nossa mãe, até que nós nos casamos. Mas esse conceito de marido e mulher são diferentes em cada casa. Bem diferente. Exatamente isso. E Deus quer unir essas ilhas, aproximando com a comunicação até que elas se tornem uma única formação. E vamos lá, vamos tentar evoluir. Essa comunicação, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela tem um princípio. Nós estamos considerando que estamos falando para casais crentes que conhecem a palavra de Deus, porque já disse Lloyd Jones. Lloyd Jones disse uma coisa chocante no comentário dele da Epístola aos Efésios. Ele diz que só consegue entender a plenitude, a essência do que é o casamento, o crente. E eu concordo com o Lloyd Jones, desculpa aí, mas eu concordo perfeitamente, porque o casamento é uma ideia divina, não é uma ideia de ninguém, é uma ideia de Deus. Então, para conhecer as coisas de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus. Então, Deus estabelece, através da sua palavra, e inclusive, citando aqui Efésios,
na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós temos alguns princípios dessa comunicação que precisam ser levados em conta desde o primeiro dia do seu casamento. Isso é extremamente importante, extremamente relevante. Por quê? O diácono Isner bem falou aqui. Quando nós levamos para o nosso casamento resquícios, maus exemplos, ou seja, sendo bem prático, o rapaz via o pai aos berros com a mãe. Aí a tendência é ele fazer o quê? Entrar no seu relacionamento conjugal e já na lua de mel, terminou a lua de mel, ele já está gritando também. Ele já está aos berros, aos gritos, e isso não é um princípio. Segundo a palavra de Deus, aí eu faço questão de ler aqui a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 29 ao versículo 32. Veja bem, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, veja bem, gritarias, né, críticas, são coisas que começam a ser barreiras nesse processo de comunicação. Começa a levantar uma barreira, porque assim, vamos tentar dar um exemplo prático assim, logo de início. Por exemplo, a esposa foi lá e não sabia fazer um pudim de leite condensado, ficou 3 horas assistindo na internet uma aulinha, 2, 3 aulas e suou para fazer um pudim. Quando chegou, deu almoço para o esposo, maravilha, a expectativa dela de dar o pudim como sobremesa, e aí ela deu o pudim, o abençoado foi lá, 1, 2, 3 colheradas, quando terminou, aí o que ele fala? Ele fala assim, meu bem, você bem que podia aprender a fazer pudim com a minha mãe, hein? Nossa, show, né? Sensacional. Acabou de dar-lhe uma marretada nessa ponte que liga essa comunicação, que faz essa comunicação. Ou seja, ele fez uma crítica pesada à esposa e a partir daquele momento, talvez de maneira inconsciente, mas nós estamos aqui te alertando para isso, ele criou um bloqueio ali na esposa, de ela ficar na dela, não gostou, daqui a pouco está chorando, está se lamentando, e aquilo se não for conversado, aí a coisa começa. Mas mesmo conversando depois, eu acredito que vai exigir muito esforço até que esse processo reverso aconteça, né? Da tristeza, da decepção da esposa, de todo o trabalho, né? Eu acredito que Deus nos dá a primeira base para essa ponte. Ele nos une com a ponte do amor. Então, todo casal recém-formado, Deus se incumbe de fazer a primeira estrutura dessa ponte. E cabe a nós reforçar essa estrutura ou destruir. Simples assim. Então, Deus faz com que a pessoa se ame, Deus faz com que a pessoa tope a ideia de casar. Poxa, eu vou ser feliz, né? Nós vamos ser felizes juntos. E essa primeira parte Deus se incumbe de fazer. E depois cabe a nós, assim, por falta de comunicação, por erro, de alguma maneira, destruir essa estrutura. E o senhor citou esse exemplo do pudim, mas pode ser qualquer outra coisa, que seja feito um esforço de uma das partes, pode ser do esposo, pode ser da esposa. Às vezes o esposo chega do serviço, cansado, fala assim, eu vou ajudar, vou lavar essas louças que estão aqui, por exemplo. Aí a esposa chega na cozinha, mas eu odeio essa louça mal lavada, lavou e não secou e não guardou no armário. E fica exatamente isso. É essa comunicação que nós estamos tentando explorar, que é aquela feita por atitudes que querem dizer alguma coisa. E o lado reverso, essa reação, muitas vezes são palavras que nem querem dizer aquilo, mas que acaba afetando diretamente.
Quando a esposa se esforçou para fazer alguma coisa para agradar o marido, ela queria dizer o quê? Eu me importo com você. Muitas vezes o marido, ao responder, foi inconscientemente dito, como o senhor falou, comparou com o que a mãe fez, a mesma coisa, ele não queria destruir. Mas se Deus se preocupa em fortalecer a estrutura, nós temos um inimigo que procura dissolver essa estrutura. Então, muita atenção, vocês dois que começaram agora e vocês que começaram, como já foi dito aqui, há 50, 100 anos atrás. A crítica e o elogio são duas armas poderosíssimas, muito poderosas. Ah, mas pastor, eu vou ficar elogiando uma coisa que não dá para elogiar? Meu querido, veja bem, o seu nível de exigência não está muito alto, a sua expectativa não está muito alta. Eu vou ver se eu lembro uma definição de um psicólogo americano que eu assisti uma palestra dele sensacional. Ele fala que o segredo da felicidade é ter baixas expectativas. Sensacional. Pensa se não é verdade. É verdade. Eu acho o seguinte, quem se importa com grandes coisas vai se realizar com muito maior dificuldade. Quem se importa com pequenas coisas vai ser feliz com pequenas coisas. Todos os dias ele vai ter motivo para ser feliz, né? Você chegar em casa, você, meu amigo, chegou em casa, você abriu a porta do banheiro, eu tô cansado, tô querendo tomar um banho e relaxar, e vê o seu pijama, a sua toalha no banheiro, e você passa por cima daquilo como se não fosse nada, você está criando expectativas grandes demais, e aí você vai demorar muito a se realizar. Quem espera pequenas coisas é feliz com maior frequência, tá? Então baixa a bola, baixa a expectativa para que você tenha condição de ter um olhar diferente, né? Ainda falando sobre crítica e elogio, quando a gente estuda administração, fala a respeito de que as críticas precisam ser faladas em tom baixo e os elogios em voz alta. As críticas são feitas em particular e os elogios em público, certo? Eu acho que isso aí seria uma dica importante. Então, Diácono Luiz, já ouviu falar no placar de 9-1? Rapaz, tem pouco tempo que eu ouvi isso, tá? Isso chama muita atenção da gente. Não é? Muito. Ó, o placar de 9-1, sabe o que significa? Não foi Brasil e Alemanha não, até porque foi outro placar, né? Mas é pior do que isso. O placar de 9-1, segundo os psicólogos dizem, eu acredito porque a Bíblia diz, que são necessários 9 elogios para superar a dor de uma crítica. Eita, então o negócio é terrível. Se for buscar embasamento bíblico, tem base. Porque reconquistar um coração é como conquistar uma cidade com ferrolhos. A Bíblia diz. Que isso, hein? Não foi ninguém mais, ninguém menos do que o sábio Salomão que falou isso. Realmente, exatamente, é difícil. Então, cuidado. Você está começando agora, cuidado. Como o Diácono Wisner falou, de certa forma, e isso tem que ser em boa medida, o rapaz tem que esquecer a casa do papai, e não é sem razão que a ordem de Deus foi deixa, e nós já falamos aqui anteriormente, pode assistir, você vai lá ver, deixa o seu pai e a sua mãe. Em todos os sentidos. Por quê? Porque é uma nova estrutura, uma outra característica que vai ser formada a partir dessa relação, dessa comunicação, um se dando a conhecer para o outro. Então, assim, cuidado com esse placar de 9-1, porque no dia que você fizer uma crítica, meu amigo, você vai suar a camisa para conseguir fazer 9. Sobre Efésios, eu quero concluir essa parte aqui, chamando a sua atenção para essa questão da comunicação saudável. Porque não é só a questão da gritaria, né? Nem ela com ele e nem ele com ela. A gritaria ela é inadmissível em qualquer relação, em qualquer ambiente.
O Senhor mesmo já falou para nós sobre isso, exigindo que nós parássemos com gritaria. Ele não quer de forma alguma. A palavra de Deus diz aqui. Só que, segundo o apóstolo Paulo coloca aqui, ele diz, longe de vós, no versículo 31, capítulo 4, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Mas no 30 ele diz para não entristecer o espírito. O apóstolo Paulo está falando sobre a unidade do corpo. Então assim, fica claro para nós que esses pecados cometidos com a língua, através da fala, da crítica, da gritaria, das blasfêmias e a vazão da ira, elas ferem profundamente o Espírito Santo porque exemplificam a destruição do corpo. Não é exatamente isso? Exatamente. Fala-se o que nem queria falar na hora da raiva, né? E isso fere de uma maneira porque o Espírito é o que trabalha como se fosse uma lubrificação no mancal do motor, sabe? Amaciando esses impactos. Mas quando você usa a língua, que teria que ser a fonte de coisas boas e de bênçãos, para amaldiçoar, se torna muito complicado o outro lado entender quando é que você realmente está sendo usado por Deus para falar o bem. Se da sua língua já saiu tanta coisa mal, tanta coisa má, e de repente agora você quer se consertar, e isso aí vai ter que ser pautado numa verdade muito grande. Essa correção precisa estar mais a nível de prevenção do que correção, na verdade. Exatamente. Pensar antes, pensar muito antes de falar, se possível escolher o silêncio, porque eu acredito que o silêncio ele fala mais alto do que qualquer grito. Não o silêncio que abusa e que destrói. Quando o outro pergunta, você simplesmente dá o silêncio como resposta, não é isso. Mas é no momento que você identificar uma cólera, uma ira, um nervosismo, você optar por não explorar aquele assunto que está te fazendo tão mal naquele momento. Você falou sobre o silêncio, nós anotamos aqui, nessa questão da comunicação, é impressionante, né? Porque assim, quando nós estamos namorando, é tão fácil falar, né? A gente, bom, pelo menos eu era assim, eu ficava pendurado num orelhão, na minha época eu tinha orelhão. Eu adorava quando eu achava um orelhão direto. A turma nova não sabe nem o que é isso, não sabe nem o que é orelhão. Não sabe não. Não sabe. E muito menos o que era direto. Fazia ligação direta. Meu Deus do céu, eu achava sensacional. Ficava 2 horas, eu conseguia ficar pendurado 2 horas conversando com a Miriam. Minha digníssima. E o jovem normalmente é assim, fala sobre tudo antes do casamento com uma facilidade extraordinária. E quando casa, é certo que a comunicação diminui. Estranho, não é não? É um fato que chama a nossa atenção num ponto. A gente vai entender que comunicação bem feita não está relacionado à posição geográfica. Porque os dois estão dentro do mesmo teto, às vezes a comunicação se complica. Isso aí está relacionado à abertura que cada um de nós permite que o outro veja. Se eu casei, agora eu sou o cabeça da casa, eu tenho que pôr ordem. Eu perdi aquela meiguice de namorado, de quem quer conquistar, para ser agora um dominador. E isso cria uma barreira muito grande. O Senhor uma vez disse que contemplava algumas servas chorando no travesseiro, silêncio da madrugada, e o marido está dormindo. É exatamente essa comunicação que, oxalá, se fosse possível trazer a comunicação do namoro, né? Poxa, né? Para o casamento, com a mesma liberdade, né? Ficaria mais fácil, não precisava do orelhão, né? Tá direto, agora foi. Isso é que é literalmente uma ligação direta. Né? Mas é incrível, diminui. E assim, a turma sugere, e vamos pontuar aqui rapidamente, a gente não pode demorar muito nessa visita, né? Para não abusar, que semana que vem a gente quer voltar. Falando do silêncio, existem 3, nós podemos dizer assim, 3 super tijolos que
podem ser colocados obstruindo, né? Ou melhor, podem ser colocados criando uma parede que obstrui a comunicação. O silêncio o senhor falou, então vamos começar por ele. Como é que funcionaria o silêncio como um problema? Porque o silêncio pode ser bom, mas a gente quer também alertar para o fato de que o silêncio pode ser um problema. O silêncio é bom quando você usa como autocontrole. Somente nesse caso. Agora, quando você quer dar o silêncio como resposta, isso é uma afronta. Só fazendo uma digressãozinha assim. E quando você é tolo também, né? Porque o tolo se sai bem com o silêncio. Ele se passa por sábio, né? Mas não é esse o caso, né? Não tem tolo casado, a gente está falando só para casais sábios. Então, desculpa aí, pode continuar. Então, o silêncio, quando é usado como resposta, ele forma uma parede. E se você voltar a essa ideia de parede, de impedimento, obstrução, lá na construção civil, você vai entender que existe parede que é peso e tem parede que é sustentação. Nós estamos falando de uma ponte. E uma parede em cima de uma ponte, ela só é peso. Mais nada. Vai destruir exatamente. O silêncio, ele é a pior resposta para quem pergunta, porque você está dando um aval, você está assinando um cheque em branco para o seu cônjuge te interpretar da forma que ele quiser. Porque ele vai simplesmente pensar assim, ela não me responde por isso, ele não me responde por aquilo. Vai ser exatamente isso. É o tal do quem cala consente? Exatamente. Quem cala consente. E nesse caso criou-se uma barreira difícil de derrubar. Porque até depois que você tiver mais liberdade, ele ainda vai te perguntar. Por que eu te perguntei se você ficou quieto? Exatamente. E por outro lado, o silêncio, ele também gera um problema para aquele que quer falar, ele quer externar o que ele está sentindo, as emoções, os sentimentos que ele está tendo, e vai guardando, e às vezes para não, com o intuito aparentemente positivo de não machucar o outro, e ele vai guardando aquilo vai gerando coisa ruim dentro dele, e dizem que até úlcera, problemas no estômago. Físicos mesmo, físicos, o que é abstrato se torna físico. Exatamente. Isso é peso. A gente só precisa aprender como se livrar disso. A gente às vezes escolhe o silêncio porque fala assim, eu não vou despejar no outro o que eu estou sentindo, mas você não precisa despejar mesmo. Existem vias mais sensíveis, de menor descarga. Você, por exemplo, ao invés de dar o silêncio, você pode falar assim, a gente pode conversar sobre isso depois. Eu não estou me sentindo bem. Exatamente. Ótima coisa. Porque se você se cala, o outro vai ficando mais alterado. E aí, de repente, a gente vai ter que falar sobre outro ponto, que é a questão da explosão. A explosão também é uma atitude que é tomada por um dos dois, normalmente pela parte masculina. Sim. Quando o outro, a esposa vem falar com ele alguma coisa, querer estabelecer uma comunicação e ele quer manter-se numa área de segurança e não chega perto não. Aí o que ele faz? Ele explode em gritarias, em iras, aí a esposa fica de longe, opa. Aí ela silencia. Aí são 2 tijolos, né? Aí a parede já fica mais alta. Aí já fica complicado. Fica mais alta. Já fica complicado. Agora, um outro ponto, o terceiro aqui, para a gente andar um pouquinho mais, são as lágrimas. Ué, que história é essa? Como é que a lágrima funciona como um bloqueador da comunicação? São difíceis de interpretar. É por isso que bloqueia. Porque não se sabe se é um choro de emoção, não se sabe se é um choro de frustração, e até da autopiedade. Se é de alegria, tem gente que chora de alegria. Exatamente. Eu, por exemplo, quando eu estou assistindo, ouvindo alguém pregar uma mensagem, a minha reação quando eu estou muito satisfeito é de rir. Eu começo a sorrir com o que eu estou ouvindo. Olha só. A minha reação normalmente é essa. Normalmente não é chorar.
me dá uma sensação de sorriso. As lágrimas, então, o que a gente pode resumir aqui? Que às vezes a dona, né, não quer discutir o assunto, ela sabe que está errada. Muitas vezes. E aí ela começa a chorar. Por quê? Aí o marido já fica assustado, fala, meu Deus do céu. Tô ferindo, né? Tô ferindo, tô machucando. E na verdade ela tá se camuflando naquilo ali, daqui a pouco o marido sai, ela seca a lágrima. Bom, ufa, não entrei no assunto. Não sei se você conhece o ditado, dizem que é lágrima de crocodilo, né? Minha querida, então, por favor, vamos enxugar a lágrima e vamos conversar como dois adultos, crescidinhos, ouça atentamente. Se chorar, a minha dica é a seguinte, vê se funciona. Meu querido, faz o seguinte, se ela começar a chorar, fala assim, ó, pode ser firme, não precisa ser duro, mas seja firme. Minha querida, eu vou ali pegar um copo de água para você, com açúcar para você beber, para quando você parar de chorar, a gente continuar a nossa conversa, porque é muito importante. Exatamente. Se fizer isso uma vez, eu acho que acabou. Aí não funcionou. Não. Vai impedir que esse tijolo se coloque entre os dois. Porque se é tão importante para o esposo e essa lágrima pode resolver momentaneamente, mas você está protelando a resolução de um problema que para ele a sua lágrima não resolveu. Não, pode ficar maior. Pode ficar maior. E aquilo vai continuar incomodando e talvez ele vá usar o silêncio nesse assunto para não te incomodar, mas isso vai estar causando um abismo enorme e ele vai sentir um bloqueio muito grande até em conversar outros assuntos, até que a comunicação fique totalmente comprometida. Então, comunicando com você está quase acabando, mas mais um cafezinho aí que a gente já vai caminhando para o final. A turma que escreve sobre esses assuntos, e eu quando digo a turma que escreve, o Diácono Luiz, eu estou falando de gente realmente veterana, homens de Deus que já estão nessa linha de aconselhamento conjugal, familiar há muitos anos, né? Muitos anos. Homens de Deus, mulheres de Deus, tem exemplo, e eles dão algumas dicas, e nós pegamos essas dicas aqui e vamos tentar te ajudar. Normalmente quando se entra num casamento, começou, né? Lua de mel, maravilha, tá? Então nível de comunicação é baixo. É baixo. Não né? se conhece o suficiente ainda, né? Não. Quer dizer, conheceu as histórias de jovem, né? Vamos falar assim, aquele relacionamento ainda não está tão aprofundado. Eu tinha uma professora que ela dizia, a pessoa que pergunta como está o tempo, a pessoa que pergunta se está sentindo frio ou calor, é porque não tem tanto assunto. Exatamente. Assim. Então a gente colocaria esse como nível 4, vai fazendo uma avaliação do seu casamento. Não sei quantos anos de casado você tem, mas vê aí, como é que está o nível de comunicação entre você e o seu cônjuge. Esse nível seria o nível 4. Tá inverso aqui a situação, né? Mas vamos lá. Nível 4 seria essa comunicaçãozinha superficial, sem graça. Assim, Tá tudo, oi, tudo bem? Tá chovendo. As crianças estão bem? E não, tá sem assunto mesmo. Não passa disso. Comunicação fraca, tá ruim, vamos melhorar. Aí, se começar a melhorar, aí melhorando, já entra para o nível 3, um nível de conversação vaga. O que seria uma conversação vaga? É quando o casal já começa a relatar fatos, né? Começa a contar umas histórias, falar da opinião dos outros, o que os outros acham, mas ainda continua cada um no seu quadrado, ninguém quer se expor. Pode até contar um fato que ocorreu com ele, mas não fala sobre o seu comportamento ou reação quando aquilo aconteceu. Qual foi o seu, o seu sentimento? Não conta o sentimento, ainda não está com essa liberdade. Ainda tá na casinha, mas aí vai melhorando, você vai ouvindo Restaurando a Família, vai ouvindo Diácono Luiz, né? E aí você vai melhorando, aí vai chegar no nível 2, que aí já é um nível das ideias e das opiniões, é isso? Um nível mais rico. Opa. Onde eu não tenho tanto receio mais em falar, você sabe que eu não gostei disso? Você sabe qual a minha opinião sobre isso? Você pode até reportar um fato
de externo, Externo. de terceiros, mas você emite a sua opinião. Inverte um pouco, né, pastor Elias? Antes você conta o que aconteceu com você sem dizer o seu sentimento, sua reação. Nesse nível, de acordo com vai melhorando, você é capaz até de analisar junto com o seu cônjuge o que ocorreu com outros. Poxa, se fosse com a gente, talvez não acontecesse assim. Você agiria assim, eu agiria assim, eu dou minha opinião seria essa, aquela. Os dois começam a pensar junto, né? Aí chegando no nível 1, nível de excelência, aí é o nível dos sentimentos, emoções, do discernimento. O que seria? Aí, aqui, eu gostei muito dessa expressão. É quando acontece a nudez psicológica. Eu achei sensacional, anotei aqui, porque na questão do conhecimento, nenhum mais tem vergonha do outro. Porque não é assim, o relacionamento conjugal é o único relacionamento, depois lá do Jardim do Éden, aquele problema todo, que o homem e a mulher continuam ficando pelados um na frente do outro sem vergonha. Sem vergonha. Deus providenciou isso e deu essa situação, Possibilidade. esse presente para os dois. E já viu, o homem e a mulher ficam nus. Não se envergonham disso, não tem impedimento. E o que nós estamos falando vai além disso ainda, que é quando as cortinas que ocultavam as suas opiniões, seus sentimentos, simplesmente caem. Exatamente. As roupas que escondiam aquilo que você realmente aquilo que você realmente pensa, se foi. Você já não se importa mais se o cônjuge vai saber demais sobre você. É sensacional. Acabou aquele receio. E esse é o nível que você tem que atingir. E melhor, porque assim, não precisa de muito tempo. Você acha que precisa de quê? 20, 30, 40 anos para se atingir esse nível de comunicação? Na verdade, isso aí não é matemática, nós estamos usando humanas, né? Tem pessoas que conseguem atingir isso mais rápido. Mas também eu posso arriscar dizer que não tem como a gente pular nenhum desses níveis. Não tem. A gente tem que passar em algum tempo numa dessas escolas. Porque senão, se você tentar assim, então eu vou chegar em casa hoje, imagina que você está no nível 4, você está recém-casado, eu vou pular para o nível 1. Vou ser o bom agora. Sem chance. Infelizmente, você não faz sozinho. Nós falamos aqui no início, a via é de mão dupla. Isso precisa acontecer simultaneamente. E como nós começamos falando sobre Deus, nessa questão de comunicação, a palavra de Deus diz isso. Ninguém conhece Deus numa única experiência. Não dá. É um processo. É tão interessante que conhecer Deus, porque Deus não está na nossa frente visivelmente concreto, é só naquilo que Ele se dá a conhecer. Exatamente. E no casamento vai ser assim. Se a esposa não se der a conhecer ao marido, e se o marido não se der a conhecer, tirando toda a vestimenta, cortina, impedimentos que encobrem esses sentimentos, emoções e discernimento, enquanto isso não acontecer, a gente não pode dizer que conhece perfeitamente. Então, não pode fazer uma relação proporcional de tempo, né? Tantos anos no nível 4, tantos anos no nível... Senão, se fizer uma prova aqui, não for aprovado, não passa para o próximo. Mas vai fazendo um teste aí para você ver onde você está nesse nível, né? Vamos chegar no nível 1. E assim, o discernimento aqui nesse nível é sensacional, né? Porque eu não vou dizer que eu estou nesse nível não, porque é muita pretensão. Mas é sensacional, eu gosto demais quando alguém chega para minha esposa e fala assim, ô Miriam, a gente está querendo fazer isso. O que você acha? O que o pastor acha sobre isso? Aí ela diz, eu acho que ele vai dizer isso. Aí ela não me fala, aí as pessoas me procuram e dizem, pastor, olha só, a gente está querendo fazer isso, assim, assado. Aí eu vou e falo, não estou sabendo de nada, eu vou e falo. E foi exatamente o que a minha esposa falou, sem me consultar, sem me perguntar, nós não conversamos antes. Para o senhor ficar tranquilo, que às vezes eu penso, a pretensão falar que já há discernimento, será que... É porque não necessariamente
isso irá acontecer junto, sentimento, emoção e discernimento. A gente às vezes no outro nível pode ter um lampejo já do nível 1. Né? Às vezes desenvolve o discernimento. Uma coisa que é interessante é quando parece que um dos cônjuges já está adivinhando o que o outro quer, o que o outro pensa. É tão gostoso chegar em casa e você encontrar aquilo que você realmente queria encontrar. Seja uma comida, seja uma forma que a esposa está vestida, seja as crianças que estão arrumadas e você chega, poxa, parece que ela estava adivinhando o que eu queria encontrar assim, né? E vale a pena isso, a gente buscar esses níveis para que isso aconteça e aí sim a gente vai descobrir que a nudez psicológica individual é a maior vestimenta do casamento. Eita, Quando esse casamento recebe uma vestimenta que é um projeto de Deus, uma proteção, uma coisa maravilhosa, como se fosse o vestido de noiva, né, que está ali. Os dois estão dentro daquela vestimenta. Um não encobre do outro, nada. Mas aquele casamento recebeu uma proteção externa, porque os dois se uniram, se entendem e buscam de Deus esse entendimento, e aí as coisas acontecem. Falar com poeta não é mole não, hein? Vou te falar que é isso, muito bom. Tá quase terminando, mas olha só, ajudando aí, a gente anotou aqui duas expressões, resumindo, né? Existem várias maneiras, tá? mas resumindo bem, duas expressões de ouro que elas servem como uma chave mestra, né? Vamos dizer assim, uma chave, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, elas servem. A gente pode dizer que existem mais, outras palavras, mas essas não podem faltar. Opa, vamos dizer assim, são essenciais. Muito bom. É o me desculpe e eu te amo. Poxa vida, olha só. Cabe em qualquer lugar, né? O me desculpe é sensacional. Tem gente que até hoje não conseguiu virar para a esposa ou a esposa. Isso acontece mais da parte do marido para a esposa. Normalmente né? O homem é mais rude, né? É um barro ainda in natura. A mulher já foi uma coisa refinada, então já é diferente. E o homem tem uma dificuldade de falar, poxa, me desculpa, eu estava errado mesmo. Parece que fere a personalidade, não sei, né? Enquanto não atinge um nível mais avançado, é assim, né? Essa insegurança de achar que pedir desculpa é se humilhar, que achar que pedir desculpa está se tornando, deixando de ser o cabeça. E não é. Pelo contrário, toma iniciativa. Tem um problema, tem um entrave. Meu querido, você é o cabeça, então toma iniciativa, pede desculpa, pergunta, poxa, ouça, poxa, mas me diz, o que eu fiz que você ficou assim? E você, dona, por favor, abre a boca e fala. Né? Porque são duas expressões, mas elas estão muito ligadas, parece que é intrinsecamente ligado. A pessoa só pede desculpa porque realmente ama. Porque quando você não ama, você não se importa com a insatisfação, não tá nem aí. Mas aí quando você já olha para sua companheira e vê que aquilo entristeceu, o seu amor vai te fazer pedir desculpa. E no final do abraço você vai dizer, eu te pedi desculpa porque eu te amo. Eita aí. Mas o melhor a gente deixou para o final. O que é o melhor? Nós vamos dar aqui, nós pensamos aqui, vamos deixar para você algumas dicas. Porque de repente você está pensando assim, poxa, vocês ficaram esse tempo todo aqui em casa, poxa, tomaram café para valer e teoria em cima de teoria e prática nada, não deixaram nada aí para ajudar. Então vamos lá, a gente vai deixar aqui algumas dicas, a gente anotou só 5, né? Não sei se vai surgir mais alguma, de situações para você desenvolver essa comunicação. Se você está no nível 1, 2, não sei, 3, se você está no nível elevado, quase que é dispensável, mas de repente até pode te ajudar. A primeira, Diácono William, manda aí. Você vai fazer. A gente gosta de cenário, é muito bom, né? Sai com a sua esposa, né? Isso. Vai andar, porque a conversa, enquanto ela está mexendo no fogão e você está sentado na mesa, esperando, isso não dá muito certo. Ou então, ainda que seja esse cenário, né? Que ela esteja numa panela, você esteja na outra, né? Para estar mais próximo. E fala assim, se você pudesse ser outra pessoa, quem escolheria ser? Isso.
É boa, boa. E ferramenta. você falando aí de momento impróprio, né, para conversa, para o diálogo, como esse que você citou, Sim. a esposa está lá, tem 2 pontos, deixa eu ver se eu não perco. Um é que essa turma boa que escreve sobre esse assunto, eles aconselharam, um deles eu achei sensacional, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, não lembro não, mas ele disse que normalmente depois das 10 da noite não é horário para discutir problemas. Eu achei bom, então depois das 10 é hora de fazer outras coisas, mas não ficar de lero-lero para resolver o problema. Esse problema tinha que estar resolvido. Mas, enfim, isso aqui não é uma regra rígida não, mas eu achei boa a dica. A outra é que a questão da comunicação também, por exemplo, a esposa quer falar com um assunto interessante com o esposo. E o esposo, do jeito que está, de repente está mexendo em alguma coisa, consertando alguma coisa, do jeito que ele está, ele fica. Não, se o assunto é sério, meu querido, minha querida, para de mexer o angu ou o que você estiver fazendo, de lavar a louça, vire-se para o seu interlocutor, que é o seu cônjuge, olhe no olho dele ou no olho dela e ouça atentamente, dê importância, dê relevância para o que ele vai falar, porque às vezes o assunto é relevante e o cônjuge tem dificuldade de chamar a atenção do outro. Para que você entenda melhor isso, pare e pense. Você acha que o seu esposo ou a sua esposa iria te procurar para falar algo que não tinha importância para ele? Eu não vejo por que ele interromper. Eu preciso te falar uma coisa. Se alguém chegar para você, seu esposo, sua esposa, chegar para você e falar, eu preciso te falar, olha, ainda que você esteja ocupado ou ocupado, realmente pause o que você está fazendo. E se for coisa que não dá, a panela vai queimar, meu amor, eu quero te escutar. Você só espera eu acabar de fazer isso aqui? Isso também é comunicação. Porque se está incomodando o outro e você simplesmente fica assim de costas, pode falar, infelizmente uma barreira que vai impedir, porque ele mesmo vai falar assim, não, o que eu ia falar não tem importância, e ele começa a internalizar todo esse entulho. Isso é ruim, Uma hora explode. Não é bom. Então, assim, e uma dica, hein? Uma maneira de você demonstrar que você se importa, de que é relevante para você ouvir o que o outro tem a dizer, é você ir atrás e falar assim, você ficou de me falar alguma coisa, parece que você queria falar alguma coisa e alguma coisa interrompeu, eu te interrompi, o que era que você queria falar? Isso tá demonstrando para o outro que eu me importo, né? Estou demonstrando para minha esposa que eu estou interessado em ouvi-la, eu quero ouvi-la. Uma dica que pode ficar para você quando o seu esposo ou esposa chegar e falar, eu preciso te falar alguma coisa, tente parar de adivinhar o que ele vai te falar. Porque quando o nosso pensamento ele não é capaz de processar a nossa própria consciência e o que o outro está falando ao mesmo tempo. Então, ou você despreza o que ele está te falando e dá atenção ao que você está pensando, que na maioria dos casos acontece isso, ou você vai ter que parar com o que você está imaginando que ele vai te contar para poder dar atenção. Porque se você ficar, enquanto ele está falando, você está assim, já sei onde ele vai chegar, eu arrisco dizer que se ele parar e falar assim, onde eu parei? Não sabe. É sensacional, isso aí é terrível. Então, assim, como nós falamos, é falar e ouvir. Como é que é o negócio? Falar é prata, mas ouvir é ouro. É sensacional, mas vamos lá, vamos terminar aqui. A gente tentou dar 5 dicas, paramos na primeira. A primeira foi, se você pergunta para ela ou pergunta para ele, meu bem, meu amor, minha vida, se você pudesse ser outra pessoa, quem você escolheria ser? Pastor, que filosofia é essa? Não é filosofia nenhuma, é uma dica para você. No momento oportuno, obviamente, quem está falando aqui, no momento oportuno, você não vai perguntar para isso para sua esposa na hora que ela estiver lavando roupa no tanque, irritada com as crianças, pelo amor de Deus, e depois vai botar culpa na gente.
A gente não tem culpa disso, Porque não. senão a resposta já posso até adivinhar. Ela fala assim, eu queria ser qualquer coisa, menos sua esposa. A segunda, a pergunta para o seu esposo, fala, meu amor, qual é a profissão que você gostaria de ter diferente da que tem? Se você tivesse oportunidade, o que você gostaria de ser diferente do que você é? Pergunta um para o outro. E quando não, na maioria das vezes você vai ficar surpresa com a resposta. Mas pastor, eu não estou entendendo, como é que isso ajuda na comunicação? Nós estamos dizendo que a comunicação é quando o outro se dá a conhecer a você, isso facilita. Então, quando o outro disser para você, eu gostaria de ser pianista. Caramba, mas você é mecânico. Mas eu gostaria de ser pianista. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca imaginaria isso, que você queria ser pianista. Existe um ponto aí por trás disso. Você pode estar pensando, o que a profissão tem a ver com o meu casamento? Você já pensou no nível de satisfação do seu esposo ou da sua esposa com o que eles fazem? Por exemplo, você descobrindo às vezes o que ele gostaria de ser, poxa, então ele está fazendo um esforço para manter a nossa casa, ou ela está fazendo um esforço, até fazendo o que não gosta, o que não gostaria está fazendo, e poxa vida, eu tenho que valorizar mais o meu esposo, a minha esposa. Exatamente isso. Exatamente. A terceira pergunta assim, meu bem, meu amado, minha amada, minha querida, meu querido, se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que você gostaria de mudar? Eu acho sensacional isso. Poxa, você vai, mas no momento oportuno, como a dica do Diácono aqui, vai passear, meu amigo, vai andar, um momento agradável, e aí você solta essa que você está aprendendo aqui. E a última, Diácono para a gente ir embora e agradecer pelo café. Isso aqui tem a ver com dinheiro. Se você ganhasse 1 milhão, como você gastaria? Uma pergunta para você fazer para o esposo ou para a esposa, criar um cenário, como nós estamos dizendo, né? Porque senão a resposta pode ser desagradável, dependendo do nível de estresse, né? Tá no meio do trabalho e fazer uma pergunta dessa. E você pode se surpreender com a resposta. Exatamente. Poxa, meu amor, você imaginou você ouvir do seu esposo ou da sua esposa? Poxa, meu amor, com 1 milhão dava pra gente fazer muita coisa junto. Eita, que coisa é isso, hein? Poxa, com uma dessa, eu só quero agradecer Diácono Wisner, né? Veio de longe, veio lá de Cataguases para nós fazermos essa visita juntos aí na casa desse povo abençoado. E eu quero te agradecer e deixa aí a sua última palavra para o pessoal que está em casa. Na verdade, eu acho que quem tem que agradecer sou eu. O pastor Elisa é uma pessoa importante na nossa vida, comprou essa ideia, né, de estar trabalhando com os casais, e eu tenho aprendido muito mesmo com Restaurando a Família, e espero que a minha presença aqui tenha sido tão importante para vocês como foi para mim mesmo. Que Deus abençoe todos vocês, o lar de vocês, em nome do Senhor Jesus. Então, se prepara, porque o Diácono Wisner vai voltar em outro assunto, em outro tema, para nós conversarmos mais um pouquinho. Já está convidado, tenho certeza que ele vai aceitar esse convite, porque é uma honra entrar na sua casa, não é para qualquer um, e a gente fica muito agradecido por isso, tá? E que Deus te abençoe, Deus te dê sabedoria, Deus te dê discernimento, as palavras certas, no momento certo, como diz a palavra de Deus, que a palavra dita a seu tempo, ela é como uma maçã de ouro em salva de prata. Então, que Deus te abençoe, e não se esqueça que a minha, a sua, a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus, e que Ele te abençoe em nome de Jesus. Eu sei que a família é um projeto.